Boa noite, pessoal. Agradeço enormemente a presença de vocês aqui. E vou começar lendo um pedacinho do memorável discurso que Garcia Marques fez em 1982 na entrega do Prêmio Nobel. Discurso chamado A Solidão da América Latina, e que terminava assim: num dia como o de hoje, meu mestre William Faulkner disse neste mesmo lugar: eu me nego a admitir o fim do homem. Desde as origens da humanidade, o desastre colossal que ele se negava a admitir há 32 anos é hoje nada mais que uma simples possibilidade científica. Diante desta realidade assombrosa que, através de todo o tempo humano, deve ter parecido uma utopia, nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, nos sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária. Uma nova arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir pelos outros até mesmo a forma de morrer, onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade, e onde as estirpes condenadas a 100 anos de solidão tenham, enfim, e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra. Na minha primeira leva de boas intenções da quarentena, eu quis reler O Amor nos Tempos do Cólera. Quando eu fui convidada para este grupo, pensei que neste momento, de tanta comida para fazer, de tanta roupa para lavar, tanto medo e indignação para sentir, seria legal vir aqui e dividir as minhas impressões de leitora desse romance, que fala de obsessão, de resiliência, de confinamento e de uma estranha forma de amor. Eu fui ver na estante, tenho 7 títulos do Garcia Marques, 2 são repetidos, e eu quero aproveitar a ideia que a Jaque deixou aqui um outro dia e oferecer a todo mundo que está aqui me dando a honra da sua presença esses 2 títulos repetidos, que são O General em Seu Labirinto, de 1989, e Do Amor e Outros Demônios, de 1994. E a gente depois combina os quens, os comos e os quandos. Tenho que dizer também que esse é um momento valizer na minha vida, minha primeira live. Para tentar dar conta do recado, eu não vou conseguir interagir com quem está entrando, essa coisa tão bacana que eu vi todos os quarenteneiros fazendo aqui ao longo desses dias, né, em que a gente tem se encontrado para falar de literatura. Quem me conhece, e é a maioria, sabe do que eu sou capaz quando eu baixo a guarda com o meu distúrbio de atenção. Então, o meu temor é que se eu tentar seguir o meu roteiro e interagir com vocês, eu não faça direito nem uma coisa nem a outra. Então, eu vou tentar ser breve para que a gente tenha um tempo no final para trocar ideias. Se bem que quem me conhece também sabe do que eu sou capaz quando eu tento ser breve, mas prometo me esforçar. Garcia Marques nasceu em 1927, em Aracataca, uma pequena cidade produtora de bananas na Colômbia. No ano seguinte, aconteceu um massacre de trabalhadores em greve da companhia norte-americana que explorava as bananas. Consta que essa história de Aracataca deu origem à expressão República das Bananas. Esse episódio vai aparecer em 100 Anos de Solidão e é mencionado de passagem em O Amor nos Tempos do Cólera. Gabo foi o primeiro filho de Gabriel e Luísa. Alô, Luísa? Um par que afrontou a família para ficar junto. Esse é justamente o mote de O Amor nos Tempos do Cólera.
o casal foi embora de Aracataca e deixou Gabo para trás. Então, ele foi criado até os 9 anos pelos avós. E essa é a fase mais importante da sua formação, da sua vida. Os avós são as figuras mais importantes de toda a sua vida. Talvez exceção feita a Mercedes, que ainda não chegou, ainda não embarcou na história. Ele tinha adoração pelo avô Nicolás, um coronel liberal veterano da primeira grande guerra civil da Colômbia, a Guerra dos 1000 Dias, que lhe contava histórias de bravura enquanto esperava por uma pensão do governo que nunca chegou, porque ninguém escrevia ao coronel. A avó Tranquilina, ele acredita todas as narrativas que vivia contar pela vida fora. Ela era uma contadora compulsiva de histórias e, segundo Gabo, desconhecia a linha divisória entre o mágico e o real. Macondo é, portanto, Aracataca. Mais ou menos aos 9 anos, ele foi morar com os pais em Barranquilla. E é um período que parece não ter tido importância na sua vida. Em 43, vai para Bogotá. Os primeiros tempos foram uma espécie de exílio. Ele sobe do litoral, da praia do Caribe, para uma cidade fria, úmida e inóspita, a 2.640 metros de altitude. E é uma experiência de solidão extrema. Já no final da vida, tendo morado no mundo inteiro, ele dizia que Bogotá foi a experiência de maior estranhamento que ele teve com uma cidade na vida inteira. Em Bogotá, ele entrou na faculdade de Direito, abandonou logo em seguida, e a história literária dele tem um plot que é quando ele abriu a Metamorfose de Franz Kafka, leu o primeiro parágrafo e disse assim: então isso é possível? Um autor pode fazer isso com o seu personagem? Ele conta que isso foi definidor para a decisão dele de ser escritor. E ele é aquele cara que escreveu a vida inteira. Teve um primeiro conto publicado num jornal importante de Bogotá, foi contratado, começou a trabalhar como jornalista e passou 5 anos em Bogotá. Com o assassinato de Jorge Gaitán, um candidato liberal à presidência, que aconteceu em 48. Seguiu-se um movimento popular chamado Bogotaço, que literalmente incendiou a cidade. E o jornal, então, envia Gabo a Cartagena como correspondente, dali para a Europa, e pela Europa ele ficou por 3 anos. Em 1955, ele é a data da publicação do primeiro livro dele, chamado A Revoada, O Enterro do Diabo, que, aliás, foi primeiramente recusado pela editora na Argentina, com o conselho de que ele procurasse outra coisa para fazer na vida, porque ele não era um bom escritor. Mas o que marcou esse ano de 55 foi um verdadeiro tsunami jornalístico que ele provocou com a publicação de Relato de um Náufrago, que foi uma grande reportagem que demolia uma versão chapa branca de um herói provisório que a propaganda governamental da Colômbia tinha criado. Não sei de onde que eu tirei essa Suíça. Em 1958, ele se casou com a menina por quem ele era apaixonado desde os 14 anos dele e os 9 anos dela, a Mercedes Barcha, não sei como que se diz o nome dela. Com o Mercedes ele viveu até o final da vida, 57 anos depois. O Gabo foi um apoiador de primeira hora da Revolução Cubana e amigo
personalíssimo de Fidel Castro. Também foi amigo de Bill Clinton, de François Mitterrand, e tem quem o acuse de ter se deixado seduzir muito facilmente pelos poderosos. E de 1962 até o final da vida, ele então viveu no México, rodando pelo mundo afora, passando grandes temporadas, em Paris principalmente, mas a casa dele, o porto dele era o México. 100 Anos de Solidão, então, que é a sua obra magistral, foi escrita de 1965 a 67. E o folclore que cerca o processo de escrita e tudo o que aconteceu nesse ano e meio daria um outro livro. Gabo abandonou suas fontes de renda como roteirista e redator de publicidade, vendeu o que pôde, botou o dinheiro e a responsabilidade de se haver com os credores na mão da Mercedes e se trancou num quarto durante 1 ano e meio. O resumo da ópera é esse. 100 Anos de Solidão, então, faz de Gabo um escritor mundialmente conhecido e rico. Consta que ele chegou a ter 7 casas pelo mundo afora. E é o tempo do boom da literatura latino-americana. Entre 100 Anos e o Nobel, ele escreveu A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, em 72, O Outono do Patriarca, em 75, e Crônica de uma Morte Anunciada, em 81. Depois do prêmio, este nosso livro de hoje, 85, e aí ele publicaria mais 3 romances, O General em Seu Labirinto, em 89, Do Amor e Outros Demônios, em 94, e Memória de Minhas Putas Tristes, em 2004. A militância de esquerda do Gabo embaralhou um pouco a sua biografia. Ele foi apontado como um simpatizante apoiador da guerrilha M19, que teve a sua trajetória, a guerrilha, mixada com a do cartel de Medellín, numa história sempre mal recontada, cheia de vieses. Aí, em 90 e 91, o cartel organizou uma ação de sequestro de uma dezena de jornalistas e políticos da Colômbia para pressionar o governo a relaxar medidas duras contra o narcotráfico. O sequestro durou 6 meses e terminou com 2 das reféns mortas. Gabo empreendeu uma grande apuração jornalística e escreveu Notícia de um Sequestro, que definiu como sua tarefa outonal a mais difícil e triste da minha vida, na busca do relato desse drama bestial que, por desgraça, é apenas um episódio do holocausto bíblico em que a Colômbia se consome há mais de 20 anos. Isso aconteceu em 96. Em 2006, ele chamou um grupo de amigos para um almoço e anunciou que deixava de escrever. A partir daí, passa a ter problemas de memória, que em algumas biografias se atribuem ao Alzheimer. No caso dele, uma ironia perversa do destino, um homem que trabalhou a vida inteira com memórias. Morreu de uma pneumonia aos 87 anos na cidade do México. Ao longo da vida, Gabo vendeu mais de 40 milhões de livros e foi traduzido em mais de 30 idiomas. Pois bem, a partir de agora, spoiler total. Eu agradeço a presença e vou continuar amando igualzinho quem preferir se retirar do recinto. Depois não digam que eu não avisei, porque a partir de agora eu passo um pouquinho na minha voz e muito na voz do próprio Gabo a contar a história do amor nos tempos do cólera, e já estou apavorada porque já estourei todos os tempos que eu tinha programado. Pois bem, vamos lá. Florentina Ariza e Femina Daza, adolescentes, se apaixonam quase que virtualmente, só por correspondência e olhares furtivos à distância. É o começo do século XX e o cenário não nomeado é Cartagena de las Índias,
uma cidade portuária do século XVI, da qual já falamos. O pai da moça, que enriqueceu com negócios escusos e reserva a filha para um bom casamento, embaça o romance, ameaça Florentino e leva a filha para uma viagem pelo interior que dura mais de um ano. E essa é a história de Gabriel e Luísa, os pais de Gabo. Mas Lorenzo Daza, o pai, não contava com a astúcia e o caráter obsessivo de Florentino, que, por ser telegrafista, usa sua rede de contatos e se comunica com a amada durante toda a viagem. Fermina, que é uma empoderada, como aliás todas as formidáveis mulheres do Gabo, mesmo as problematizáveis, como nós veremos na sequência. No princípio, tinha resistido ao assédio devoto do menino, mas durante a viagem vai reescrevendo os seus próprios sentimentos e volta perdidamente apaixonada por aquela história, decidida a mover céus e terras para consumar o seu amor. Tudo isso dura até o momento em que ela encontra Florentino cara a cara e o seu construto teórico passional desmorona na hora. E ela enxerga Florentino como ele realmente é, um merdinha. A partir daí, a vida de Florentino será um hino de devoção a Fermina. Cada um dos seus passos, das suas ações, será determinado pela espera do dia em que finalmente ficarão juntos. E essa determinação se complica, porque Fermina, mesmo relutante a princípio pelo negócio lá do empoderamento, ela não quer ceder a nenhuma vontade alheia, ela quer ser protagonista absoluta das suas escolhas, mas ela acaba cedendo aos encantos do Dr. Juvenal Urbino, um galã rico, médico recém-chegado de Paris, cheio das novidades epidemiológicas, que ao longo da história vai fazer uma carreira de competência e de muito prestígio. Eles se casam assumidamente sem amor. Fermina vai viver sua vida com Juvenal, passa muito tempo na Europa, volta toda sofisticada, tem 2 filhos, pontifica na sociedade local. E o Juvenal é um bom cara, inteligente, amável. Fermina é bonita, bem educada, cheia de atitudes. E os dois constituem um casal de novela. E vivem juntos e felizes por 53 anos, abre parênteses, sem amor, até o dia da morte de Juvenal. E aí não vai ainda nenhum spoiler, porque isso acontece logo de saída, na página 36. Florentino, então, rala muito, sobe na vida, herda do tio uma empresa de transporte fluvial, tem 1000 amantes pelo caminho, mas se guardando para Fermina. Não passa um único dia em que ele não reitere a certeza de que o seu happy end vai chegar no momento em que o Dr. Juvenal Urbino morrer. Enquanto isso, ele escreve muito e enfileira amantes, com a palavra Gabo, que é o que interessa. Florentino Ariza escrevia todas as noites sem piedade consigo mesmo, envenenando-se letra a letra com a fumaça das candeias de óleo de coco no cômodo de trás do armarinho. E as suas cartas iam ficando mais extensas e lunáticas à medida que ele se esforçava por imitar seus poetas preferidos da biblioteca popular, que já por essa época ia chegando aos 80 volumes. Você vai gastar o siso, a mãe gritava para ele quando ouvia cantar os primeiros galos. Não há mulher que mereça tanto. Não se lembrava de ter conhecido ninguém em tal estado de perdição. Mas ele não ligava. Às vezes, chegava ao escritório sem dormir, os cabelos desgrenhados de amor. Um outro momento muito engraçado é quando ele é nomeado escrevente da direção-geral da Companhia Fluvial, que parecia um ofício inventado sob medida para ele. Porque, segundo o cara que tinha feito a indicação para o cargo, ele era um consumidor incansável de literatura a granel, embora não tanto da boa quanto da pior. Florentino Ariza escrevia qualquer coisa com tanta paixão
que até os documentos oficiais pareciam de amor. Os manifestos de embarque lhe saíam rimados, por mais que se esforçassem em evitá-lo, e as cartas comerciais de rotina tinham um sopro lírico que lhe cerceava a autoridade. O tio em pessoa lhe apareceu um dia no escritório com um pacote de correspondência que não tinha tido coragem de assinar como sua, e lhe deu a última oportunidade de salvar a alma. Se você não é capaz de escrever uma carta comercial, vai recolher o lixo do cais. Florentino Ariza aceitou o desafio. Fez um esforço supremo para aprender a simplicidade terrena da prosa mercantil, imitando modelos de arquivos notariais com tanta aplicação como a que dedicava antes aos poetas da moda. Era essa a época em que ele passava suas horas livres no portal dos escrivães, ajudando os enamorados implumes a escrever suas missivas perfumadas para descarregar o coração de tantas palavras de amor que ficavam dentro dele por falta de uso nos informes da alfândega. É muito bom. O tio vai, cumpre a promessa e ele vai sem queixas catar lixo no cais. Passou por todos os cargos em 30 anos de consagração e tenacidade, desempenhou todo, subiu na vida, ficou rico e famoso na cidade. Pois bem, Florentino Ariza conhece Leona Cassiani, entre outras tantas mulheres, mas Leona não cede aos seus avanços. E aí a gente começa o capítulo que se chamaria Problematizando o Gabo. Leona é outra das formidáveis mulheres de Garcia Marques. Leal, forte, engraçada, outra protagonista do seu destino, mas ela tem, no entanto, um acontecimento em seu passado. Preparem os vossos corações. Enquanto conversavam, Florentino Ariza lhe pôs a mão na coxa, começou a acariciá-la com seu suave tato de sedutor curtido, e ela deixou, mas não retribuiu nem com um tremor de cortesia. Só quando ele procurou ir mais longe, é que ela pegou a mão exploradora e lhe deu um beijo na palma. Comporte-se bem, disse. Há muito tempo descobri que você não é o homem que procuro. Quando era muito jovem, um homem forte e destro, cujo rosto nunca viu, a derrubara de surpresa no cais, a desnudara aos tapas, fizera com ela um amor instantâneo e frenético. Atirada sobre as pedras, cheia de cortes pelo corpo todo, ela teria querido que aquele homem ficasse ali para sempre, para morrer de amor em seus braços. Não lhe vira o rosto, não lhe ouvira a voz, mas tinha certeza de que o reconheceria entre milhares por sua forma e sua medida, seu modo de fazer amor. Tem mais. No domingo de Pentecostes, em que morreu Juvenal Urbino, só lhe restava uma amante, uma só, com 14 anos apenas feitos, e ele tinha 74, e com tudo que nenhuma outra tinha tido até então para torná-lo louco de amor. Chamava-se América Vicunha, tinha vindo 2 anos antes da localidade marítima de Porto Pai, recomendada pela família a Florentino Ariza, seu correspondente, com quem tinha um parentesco distante. Vinha com uma bolsa do governo para fazer os estudos de professora e mal desceu do navio com seus botins brancos e a trança dourada, ele teve o pressentimento atroz de que iam fazer juntos a sesta de muitos domingos. E tem o requinte de que a América se apaixona por ele. E que foi o rincão mais abrigado na enseada da velhice. Depois de tantos anos de amores calculados, o gosto desabrido da inocência tinha o encanto de uma perversão
renovadora. 19h27. Pois bem, por essas e outras, e tem outras, Firmina Daza também comete os seus pecados, Juvenal Urbino, outros tantos, eu cheguei à conclusão de que era falsa minha memória de ter lido O Amor nos Tempos do Cólera. Eu não teria esquecido desses trechos muito especiais para as passagens pedófilas com América Vicuna. Eu lembrava do enredo e do final, de certo, tinha lido resenhas e críticas na época. E mais, eu digo para vocês, eu não tinha vontade de ter vindo na minha primeira live da minha vida inteira para problematizar Garcia Marques, um Zeus do meu Olimpo. Mas aí, na hora que eu chego ali, naquela alcova pedófila, já era tarde. E já estava tudo consumado na quarentena literária. Mas que era um dever de consciência, como leitora, trazer para vocês essa problematização, a qual não teremos tempo, talvez, quem sabe, provavelmente, de voltar hoje. Voltaremos na sequência. E o cólera? Onde é que está a epidemia, que afinal de contas é a razão de eu ter escolhido esse livro para ler? O cólera, nessa obra, é um pano de fundo real e metafórico e perpassa toda a narrativa. Historicamente, foram 7 pandemias de cólera na história da humanidade, no nível Google do conhecimento humano, hein, gente? Na Colômbia, a primeira grande epidemia aconteceu na metade do século XIX. Historicamente, matou 1/4 da população de Cartagena. E no romance, ficcionalmente, matou o também médico pai do Dr. Juvenal Urbino, com a palavra gabo. A epidemia de cólera morbo, cujas primeiras vítimas tombaram fulminadas nos charcos do mercado, causaram em 11 semanas a maior mortandade da nossa história. Até então, alguns mortos insígnes eram sepultados debaixo das lajes das igrejas, na vizinhança esquiva dos arcebispos e dignatários. Os pobres iam para o cemitério colonial. Foi, então, preciso habilitar como cemitério o horto da comunidade, que era 2 vezes maior. Ali escavaram sepulturas profundas para enterrar em 3 níveis, às pressas e sem caixões, mas foi preciso desistir delas, porque o solo revolvido ficou feito uma esponja que ressumava debaixo dos pés uma sangueira nauseabunda. O cólera se encarniçou muito mais contra a população negra, por ser a mais numerosa e pobre. Mas, na realidade, não teve contemplação com cores nem linhagens. Parou de chofre, como havia começado, e nunca se soube o número de suas vítimas. Não porque fosse impossível estabelecê-lo, e sim porque uma de nossas virtudes corriqueiras era o pudor das próprias desgraças. Que é semelhança, não terá sido mera coincidência. Enquanto isso, em Paris, o Dr. Juvenal foi aluno do epidemiólogo. Dr. Juvenal foi aluno do epidemiólogo mais destacado do seu tempo e criador dos cordões sanitários, o professor Adrien Proust, pai do grande romancista. Achei da maior relevância trazer isso aqui, que o pai do Proust foi epidemiologista. De modo que, quando voltou à sua terra, Juvenal e não Proust, e sentiu vinda do mar a pestilência do mercado e viu os ratos nos esgotos expostos e os meninos se revolvendo nus nas poças das ruas, não só compreendeu que a desgraça tivesse acontecido, como teve a certeza de que se repetiria a qualquer momento. Pois bem, vou pular aqui um pedaço, porque
estamos em cima da hora, que são os momentos em que o Gabo... Não posso pular isso, porque é muito genial. É quando a palavra cólera é repetida 45 vezes ao longo do romance. São várias referências. Aqui e ali, personagens que viajam de barco cruzam com outras embarcações, com a bandeira amarela da peste hasteada, e cruzam também com cadáveres boiando o rio abaixo, e às vezes ficam na dúvida se foram mortos pela cólera ou pela guerra. Mas em alguns momentos ele faz um uso genial e previsto do substantivo cólera no feminino. Então, em um determinado... No momento em que o Dr. Juvenal morre, Fermina teve que render-se à intransigência da morte. Sua dor se decompôs numa cólera cega contra o mundo e até contra ela própria, o que lhe infundiu o domínio e a coragem de enfrentar sozinha a sua solidão. Ou o pai de Fermina, quando vai ameaçá-la e dizer que eles vão viajar para que ela esqueça Florentino, ele entra no quarto dela com os bigodes sujos de cólera misturada ao fumo mastigado. Isto é um gênio, não é? Pois bem, chegamos então à última viagem, e não é para o sertão de Goiás. Florentino Ariza, com 78 anos, depois de mais de um ano cortejando a relutante viúva Firmina Daza, de 74, consegue convencê-la a fazer uma viagem pelo rio. Embarcam no navio Nova Fidelidade, na companhia fluvial pertencente a Florentino e que tinha o comandante Samaritano como capitão. Entre calores, divertimentos, músicas, avanços e recuos na dança de acasalamento ali do casal, o ato, afinal, se consuma. Fala, Gabo. Tinha sido rápido e triste. Mas apesar do desencanto de ambos, apesar do arrependimento dele pela sua bizonhice e do arrependimento dela pela loucura do anis, não se separaram um instante nos dias seguintes. Nem Florentino nem Fermina perceberam o quanto se haviam amalgamado. Ela o ajudava com os clisteres, se levantava antes dele para escovar a dentadura postiça que ele punha no copo enquanto dormia, e resolveu o seu problema dos óculos perdidos, pois os dele lhe serviam para ler e servir. Florentino Ariza escreve então de próprio punho o seu happy end. Instrui o comandante Samaritano para que instrui o comandante Samaritano para que desembarque todos os passageiros no próximo porto, sob a alegação de problemas técnicos com o navio, que hasteie a bandeira da peste, sob cuja proteção navegarão sem escalas, porque ninguém vai parar um navio que leva o cólera a bordo, e assim protegidos da vida real. O último parágrafo do romance. E eu falei que o spoiler era total. O comandante olhou Fermina Daza e viu em suas pestanas os primeiros lampejos de um orvalho de inverno. Depois olhou Florentino Ariza, seu domínio invencível, seu amor impávido, e se assustou com a suspeita tardia de que a vida, mais que a morte, a que não tem limites. E até quando acredita o senhor que podemos continuar nesse ir e vir del carajo? Perguntou.
Florentino Ariza tinha a resposta preparada havia 53 anos, 7 meses e 11 dias, com as respectivas noites. Toda a vida, disse. É isso, gente. Emocionei. São 7h38, isto no total tinha que durar 30 minutos. E eu não sei agora o que eu faço. Se a gente continua um pouco. Dani Vieira. Celina, querida, você sabe, né, do que a gente está falando. Enfim. Acho que... Então, Lepré, mas eu fico aqui... Estou meio sem palavras, não pensei que eu fosse me emocionar mais uma vez. Sabe, né, Celina? Celina Carvalho viveu um amor dessa magnitude. Lisete, minha amiga querida. Lia. Pois é, tem algumas coisas que eu tinha colocado aqui e que eu cortei por uma questão de tempo, mas são algumas reflexões. Por exemplo, quando o Garcia Marques relança ou lança as bases do realismo mágico latino-americano e a literatura latino-americana explode no mundo inteiro e os autores ficam conhecidos, vendem muito livro. Eu fiquei pensando na velha premissa de que nós vivemos de costa, nós somos uma América Latina que vive de costas para a América Hispânica. Porque de 1945, eu acho, acho que de 45, não tenho certeza, até 1990, 5 autores latino-americanos de língua espanhola foram Prêmio Nobel de Literatura. E o único Nobel de Literatura de língua portuguesa foi para um europeu, que é o Saramago. Então, eu imagino que muita gente já deva ter se debruçado com propriedade sobre isso, mas acho que isso é alguma coisa que merece reflexão. Essa é uma coisa. Né, Gabi? Não é, então? Que a gente vive de costas e a gente não teve uma integração com a América Latina castelhana. Talvez nem literária, né? Porque eu me lembro de autores latino-americanos de língua espanhola depois de grande, de gente feita. Não lembro disso quando eu era criança. Sei, posso estar falando bobagem, mas é isso, Gabi. Porque a força atávica, né, desses escritores e das suas traduções. Eu fico lembrando aqui mesmo quando o Vargas Llosa, que é outro episódio interessante da biografia do Gabo, é a relação dele com o Vargas Llosa, que terminou com um soco no olho em público, mas que não dava tempo de ficar falando sobre isso. Quando Vargas Llosa escreve A Guerra do Fim do Mundo, em que ele se debruça sobre um episódio brasileiro, que é Canudos, mas ele escreve isso de um ponto de vista muito mais, sei lá, muito mais telúrico, né? Muito mais raiz do que um brasileiro teria feito, do que Euclides da Cunha fez.
Enfim, são aqui considerações de uma amadora a quem falta muito feijão para comer para poder falar sobre essas coisas. E a coisa que me fica dessa semana aqui, em que eu estou debruçada sobre a vida e a obra desse homem, é uma tristeza, uma perplexidade, um pasmo com essas questões problemáticas mesmo, né? Da pedofilia, do estupro, de uma certa, se dá para dizer normalização, mas dele levar isso às últimas consequências, né? Através dos seus personagens. Ele meio que castiga Florentino Ariza porque ele faz Florentino ter uma... Assim, porque a América Vicunha, inclusive, se mata, porque ela se apaixonou por ele. E ele deixa dela, que tem 14 anos, para ir cortejar e conquistar finalmente o amor dele de 74 anos. E a América se mata. E ele, num primeiro momento, ele diz assim, não vou pensar nisso, porque se eu pensar nisso eu não sobrevivo. E agora eu tenho que sobreviver, porque chegou, afinal, a minha hora. Mas no momento final, ele cede a isso, se acaba e tem que ir para o banheiro, passar uma tarde chorando, porque ele descobre o quanto ele a amou. Mas eu acho isso um castigo suave demais, né? Enfim, eu fui, deixa eu ver aqui, 19h44, que hora que cai? Que hora que cai? Gente, meus mentores. Bom, vamos lá. Sigamos. Aí eu fiquei... fui ver, né? Fui lembrar alguns que eu tinha lido, outros fui pesquisar. Então vai cair antes, porque eu entrei antes. Então, não vai dar para falar disso daí, não. É só porque, assim, sugestões de incesto, pedofilia, estavam em 100 anos de solidão. Estavam em Cândida Erendira, porque é a história de uma menina que é prostituída pela avó. Aparece em O Amor dos Tempos de Cólera, enfim. Gabo foi o macho alfa do seu tempo. Tem histórias, milhões de histórias. Mas quando a gente vai procurar, essa questão é levantada, existe registro dessa questão ter sido levantada, mais uma vez, em um nível Google do conhecimento humano. Não fiz nenhuma pesquisa acadêmica. Acho que até é legal. Gabi, você fica encarregada de fazer essa pesquisa. Falta minutos para cair isso aqui. E essa questão só é levantada em 2004, 2005, quando ele escreveu Memória de Minhas Putas Tristes, que é o relato de um homem de 90 anos, esse eu li, que encomenda uma menina virgem para comemorar o dia de seus 90 anos. Que é um livro que, na época que eu li, não achei, chorei, achei de uma beleza triste, enfim, não me chocou quando eu li, como me chocou agora a história de América Vicunha. Acho que mudaram os tempos também. Mas só quando Gabo foi fazer... Gabo não. Ele, em parceria com um político lá do México, numa cidade do México, eles estavam pré-produzindo o filme Memória de Minhas Putas Tristes, é que
uma ONG de combate à exploração infantil e de mulheres e tal, moveu uma ação tentando impedi-lo de filmar o Memória de Minhas Putas Tristes. Mas ele passou, parece, incólume por décadas e décadas e trazendo esse tipo de cenas, né? E aí também você fica pensando que é um cara que se apaixonou por uma menina que tinha 9 anos, né? Para ele, e voltou lá quando os dois eram de maior, e viveu com essa mulher por 57 anos, então talvez as coisas para ele fossem diferentes. Enfim, estou aqui viajando na maionese e não é o caso. Mas eu acho que são coisas que são reflexões que a gente tem que fazer, né? Este foi, portanto, minha gente, pessoas queridas, o último episódio da segunda temporada da Quarentena Literária. Eu acredito estar falando em nome de todos os autores que participaram dessa ação, ao agradecer ao nosso capitão samaritano, Luiz Andreoli, que nos proporcionou a todos o embarque neste nova fidelidade, que nos tem permitido navegar, ainda que às vezes abusemos da propulsão dos nossos motores, por essas águas turbulentas e coalhadas de cadáveres. Os da pandemia e os da guerra, sobre os quais sobrevoam predadores e abutres. Que este nosso convés se encha cada vez mais de celebrantes da vida, rio acima, rio abaixo, por toda a vida. Muito obrigada.